Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã do nosso programa Cristo no Lar, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje nesta quarta-feira, dia 5 de junho. E nós vamos continuar falando, claro, o assunto principal é o Evangelho do dia. Mas temos conversado esses dias últimos, falando sobre os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, que é a confirmação e que é a Eucaristia. Nós já falamos sobre o batismo e a crisma e a confirmação, e hoje e amanhã, vamos falar sobre a Eucaristia, que são esses três sacramentos da iniciação à vida cristã. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então antes da gente conversar sobre o sacramento da Eucaristia, nós vamos ouvir uma música, Perfeita Comunhão, com o Alain Martins, porque a gente está nesse assunto, porque a gente tem a vivência pós-pascal. E a vivência pós-pascal, que é o tempo comum que nós estamos agora vivenciando de modo litúrgico, a vivência pascal, ela se dá sobretudo a partir dos sacramentos. Os sacramentos, eles são, na terra, a visibilidade de Jesus continua nos sacramentos. Então, por isso que a gente está falando sobre isso, porque o sacramento é onde Jesus se torna visível no nosso meio. Tem outros modos, claro, mas de modo bem especial, a presença de Jesus é nos sacramentos. Então vamos ouvir essa música. Que vamos receber é o próprio Cristo presente em nós, feito em mistério, revelado no altar. Queremos receber-te, ó Cristo, no pão e no vinho, alimento de vida e salvação. Queremos receber-te, ó Cristo, em perfeita comunhão. Salvação.
perfeita comunhão. Então, depois de ouvirmos aí a música Perfeita Comunhão, então vamos falar um pouco sobre a Eucaristia, que é essa grande importância em nossa vida, a vida de crente, a vida de cristão, a vida de cristã. Bem, então, o sacramento da Eucaristia, a gente pegando, existe uma ordem, mas não é que um é mais importante que o outro, todos são importantes. Quando se lembra dos sacramentos da iniciação à vida cristã, não tem grau ali entre eles, um mais importante que o outro, estão todos envolvidos na mesma dimensão, no mesmo mistério. Mas, para que a gente possa vivenciar de modo muito profundo a Eucaristia, a gente primeiro precisa preparar para o batismo. Depois que prepara para o batismo, tem a confirmação. A confirmação é confirmar o que recebeu no batismo, para que possa viver a Eucaristia. Viver a Eucaristia, quando há ali nota a consagração, a transformação, a transubstanciação da matéria, do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus. Então, essa transubstanciação ali é o ponto mais alto da caminhada da vida cristã. Então, na Eucaristia, participamos da ceia do Senhor. Tomamos parte do próprio corpo de Jesus. Nos unimos a Ele através da comunhão. Unimos-nos a nossos irmãos e irmãs que partilham do mesmo pão, o mesmo pão da vida, formando a Igreja de Cristo, a qual é o seu corpo. Somos transformados naquilo que recebemos. Ou seja, comungar o corpo e o sangue de Jesus, então é transformar em comunhão. Comunhão de vida, comunhão de amor, comunhão de alma, comunhão de coração e comunhão nos ideais de Jesus. Porque não adianta comungar a Eucaristia se não comunga os ideais de Jesus, ou seja, aquilo que ele trouxe e ensinou aqui na terra. Então, dentro dessa caminhada eucarística, tem a finalidade da iniciação. Então, lembrando, a iniciação cristã são aí os 3 sacramentos, mas de modo sublime aí, fechando com a Eucaristia. Então, esses 3 sacramentos que são da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, esses 3 sacramentos realizam em nós a vida em Cristo. Renascidos no batismo, participamos da tríplice missão de Cristo: ser profeta, sacerdote e rei. Então, todo batizado ou batizada recebe esse munus. Qual é o munus? De ser profeta, ser sacerdote e ser rei.
Então isso aí é base comum para toda pessoa que recebe o sacramento do batismo. Isso está lá na nossa essência, implicado em nossa vida. Ninguém fica fora do ministério de levar a mensagem de Jesus, seja com palavra, com ação, pelo seu modo de viver. Porque a profecia é levar a palavra de Jesus. O sacerdote é o cuidado que é aquilo que Jesus nos confiou. E o rei é porque em Jesus temos também essa... quando fala a questão do rei aqui, é porque a autoridade que Jesus tem, ele dá essa autoridade para nós. E ela se dá por meio do batismo. Então Cristo eternamente se oferece ao Pai. E se oferece ao Pai pela humanidade. Como somos membros do seu corpo, participamos da dinâmica pascal e aprendemos a oferecer com ele nossa própria vida. Porque Jesus, ao doar o seu corpo e seu sangue, então é partilha. Ele entrega o seu corpo para o nosso alimento. E comungando o corpo e o sangue de Jesus, assim também deve ser a nossa vida. Uma vida de partilha, partilhar a nossa vida, os nossos dons, os carismas, as nossas experiências. Então, estuda isso aí, é partilha para o bem. Então, o Espírito recebido na Crisma nos capacita para entregarmos com valentia nossa vida como serviço de amor. Em cada Eucaristia, fazemos memória do sacrifício de Cristo, e queremos que nossa vida seja um sacrifício de louvor. Fazei de nós uma perfeita oferenda. É aquilo realmente que Jesus espera da nossa vida enquanto vida eucarística. E como fala, fazer de nós uma perfeita oferenda, se a gente quiser até ver lá no Missal Romano, na oração eucarística terceira, então faz isso. A nossa vida a partir da vida de Jesus se torna então uma vida de oferenda, uma vida eucarística. Assim, então desse modo vivemos a paixão de Jesus pelos sofrimentos, limitações humanas e prática do bem, para um dia merecermos ressuscitar com Ele, pois na Eucaristia somos nutridos com o alimento da vida eterna. A Eucaristia, é claro, não é só para a vida eterna, porque é manter também a nossa vida aqui na Terra, o nosso corpo, o nosso coração, mas é sobretudo levar a nossa vida para essa dimensão da eternidade. Então, os três sacramentos, batismo, confirmação e Eucaristia, estão unidos de forma que, através deles, chegamos à perfeita participação na vida e na missão de Jesus. De tal modo, se completam os três sacramentos da iniciação cristã, que proporcionam aos fiéis atingirem a plenitude de sua estatura no exercício de sua missão de povo cristão no mundo e na Igreja. Isso significa alcançar a maturidade em Cristo, como está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Então, viver essa dimensão da Eucaristia é fundamental para a nossa vida cristã, porque a Eucaristia é isso. É levar a formar esse corpo, que é o Jesus como cabeça, e nós formamos esse corpo, mas é para também que a nossa vida seja uma vida doada para o bem, a santificação do mundo. Ou seja, quem comunga Jesus, a Eucaristia, é para tornar também a nossa vida eucarística. Então, ser cristão significa conhecer a pessoa de Jesus Cristo, fazer opção por Ele, unir-se a tantos outros que também o encontraram e juntos trabalham pelo reino e por uma nova sociedade. É fundamental que o cristão adquira uma personalidade segundo o Evangelho e tenha atitudes coerentes com a vida,
a vida nova que experienciou nos sacramentos e na palavra de Deus. A vida eucarística é isso, a vida sacramental é isso. É continuar o projeto de Jesus a partir da nossa vivência, a partir da nossa entrega, é quando nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus. Muito bem, então amanhã a gente continua falando sobre esse assunto tão importante que é a nossa vivência com Jesus e, sobretudo, essa vivência eucarística. Então vamos agora ao nosso Santo Evangelho, o Evangelho desta quarta-feira, que está em Marcos, capítulo 12, versículo 18 até o versículo 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? De quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente comentar um pouco sobre o Evangelho, vamos ouvir mais uma música, Vida Eterna, com o missionário Shalom, porque é isso que o Evangelho está nos acordando a nossa consciência para isso. É para essa vida eterna, a vida do céu. Loucura para os homens, para nós será.
Então, depois de ouvirmos a música falando sobre a vida eterna, então vamos conversar um pouco sobre o evangelho de hoje. Bem, então, os saduceus frios e calculistas querem desfazer-se de Jesus, que o consideram um homem perigoso. E eles, os saduceus, não perdem a calma. Limitam-se a procurar colocar Jesus ao ridículo diante do povo, levando até o absurdo as suas ideias sobre a ressurreição. Jesus aproveita para apresentar corretamente o sentido da vida para além da morte. No entanto, no tempo de Jesus, eram várias as posições diante do tema da ressurreição. Os saduceus negavam-na, os rabinos fariseus afirmavam-na, mas com uma certa liberdade interpretativa. Ressuscitariam só os justos, ou só os judeus, ou todos os seres humanos. Os ressuscitados voltariam à sua corporalidade original, incluindo as enfermidades. Os helenistas pagãos, influentes quando Marcos escreve o seu evangelho, preferiam falar da imortalidade do espírito, capaz de sobreviver por si mesmo ao corpo e de libertar da prisão. Jesus responde a todos, pondo no centro a verdade do amor de Deus. Se Deus ama o ser humano, então não pode abandoná-lo ao poder da morte, mas há de uni-lo a si, unir a sua existência no céu, a sua divindade, que é fonte de vida, tornando-o imortal. Como será então a vida além túmulo? É uma pergunta que a gente faz muito, e essa pergunta sempre ronda a nossa consciência, ronda a nossa vida. Como será a vida além túmulo? Ora, para Jesus, será uma vida que escapa aos esquemas do mundo presente. Será divina, eterna, comparável à dos anjos, como Jesus falou hoje no Evangelho, de tal modo que o matrimônio e a reprodução serão supérfluos, ou seja, o sacramento do matrimônio, a reprodução, tudo isso é importante, sim, mas é para uma vivência mais terrena. O sacramento do matrimônio é quando há ali o matrimônio e uma parte venha a falecer, o sacramento ele então ali encerra, ele não continua. Ou seja, o sacramento do matrimônio ele é uma vivência terrena. Então não será um prolongamento, a nossa vida com Deus, a nossa vida no céu, não será um prolongamento desta vida, mas uma existência nova. Agora, quando fala isso, não será o prolongamento, lá vai ser uma vida totalmente divina. É uma vida na eternidade, é um corpo glorioso. Mas lembrando que não é o prolongamento aqui dessa vida terrena, mas é consequência. Porque a gente começa a ganhar o céu, a construção do céu começa aqui na terra. E depois, quando a gente partir dessa, aí que vai viver tudo aquilo que é próprio de Deus. Então isso é resultante de uma misteriosa transformação, fruto da fidelidade do Eterno, que é o nosso Deus, que envolverá o ser humano todo, e não só o espírito. O cristianismo é o evangelho da vida, e não da morte. A vida é a boa nova que o cristão anuncia a um mundo cada vez mais mergulhado numa cultura de morte. Só quem acredita em Cristo pode falar de uma vida que venceu a morte e acreditar na imortalidade, e tem de fazê-lo sem medo nem timidez. Graças ao Espírito de força e de amor que lhe foi dado como
aconteceu também na vida lá do apóstolo Paulo, ele fez em Roma, pouco antes da sua morte violenta. Então, o cristão não é dispensado do drama do sofrimento, nem da derrota da morte, mas é mesmo nessa experiência das profundezas do abismo que anuncia a esperança da vida que não morre, porque essa é a nossa convicção. A certeza, claro, a certeza que vem pela fé, a certeza que vem pela palavra de Deus, os textos que narram falando sobre a questão da ressurreição, é isso. Então, essa esperança nossa é para a eternidade. É a esperança de vivermos a nossa vida lá com Jesus no céu, ao lado do nosso bom Deus. Essa, pelo menos, o que nós esperamos é isso, né? Que nós possamos viver com Deus e que o túmulo não seja o nosso lugar derradeiro, mas apenas ali de consumir a nossa matéria, mas o nosso espírito, a nossa alma, caminho para a eternidade. Muito bem, então vamos agora à oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando o nosso dia, a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando a vida, o dia, o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Abrir meus olhos no altar, vi o cálice sagrado com o sangue de Jesus, e de dentro desse mesmo cálice subia majestosa Eucaristia. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a hóstia eram o meu desejo também era com ele ser um só coração, meu Senhor. O mesmo sangue nas veias, Senhor, estando unido a ti, E esquecer-me de mim, concedei que eu fique eternamente assim. em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a hóstia eram O meu desejo também era com ele ser um só coração, meu Senhor. O mesmo sangue nas veias, Senhor. Tua carne, minha carne,
teme de mim. Concedei que eu fique eternamente assim. Eternamente assim. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.